Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mais uma vez. Pessoal, chegamos no final de março. Você sabe o que é isso? O tempo está voando. Mas que bom que a gente está aqui junto para aprender um pouco mais do nosso Senhor. E hoje, lição 8. Deus é a verdade e veraz. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses termos hoje aqui, que se parecem, mas são um pouco diferentes. Mas antes de começar, como sempre, vamos orar e falar um pouquinho com esse Deus que é maravilhoso, tá bom? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te bendigo mais um dia, Senhor. Mais um domingo, mais um EPD, Senhor. E nós estamos aqui te louvando, Pai. Nós estamos aqui te exaltando e nós estamos aqui te glorificando, Pai. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é santo, justo, perfeito, maravilhoso, verdadeiro, Senhor. Oh, Pai, como é bom estar contigo, como é bom andar na tua presença, Pai, como é bom ser seu amigo. Eu te agradeço, Pai, porque isso é uma oportunidade, Pai, é uma honra para nós, seres limitados e falhos que somos, Senhor, andar com Deus, não só como Senhor, mas como Pai, como amigo, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu oro pela nossa juventude, Senhor, por esses jovens especificamente que estão assistindo essa aula agora e por todos que estejam assistindo, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa transcender a minha pequenez, Senhor, as minhas falhas, Senhor. E que o teu poder, através do Espírito Santo, alcance as pessoas. Pai, usa essas aulas, Senhor, para transformação de vida, Senhor. Isso aqui não é só para um canal de YouTube, não é para cumprir agenda, Senhor. Isso aqui é para a edificação do teu povo, Senhor, e para a glória do teu nome, Pai. Nos abençoa, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente, Pai, compreender que só o Senhor é Deus e que nós devemos a nossa vida a Ti. Devemos consagrar-nos todos os dias para o Teu serviço. Isso que eu te peço e agradeço no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos na lição 8. Eita, que o tempo está voando, mas vamos voar juntos também. E nessa lição, o que é que nós vamos estudar? Deus é a verdade e veraz. Duas palavras que às vezes se parecem, mas a gente vai trabalhar um pouquinho aqui a diferença entre elas, que se complementam. Tá bom? Vocês estão vendo aí no slide de vocês e a gente vai aqui trabalhar juntinho. Falar sobre a verdade de Deus é falar sobre a sua integridade. O caráter de Deus é inteiro, sem falta e inalterável. Isso é muito importante para a gente. Porque às vezes a gente pensa que Deus ser a verdade é apenas uma característica acessória, ou uma característica que Deus sabe a verdade. Não, Deus é a verdade porque Ele não muda. O que é a verdade é aquilo que a gente pode confiar. Poxa, eu confio na palavra de fulano, porque fulano fala a verdade. Por que nós podemos confiar no nosso Deus? Porque Deus é a verdade. Ele não muda, como está escrito aí, né? Ele é sem falta e inalterável. Por ele ser inteiro, não vai precisar ser completado por nada. Ele não vai mudar. Às vezes, a gente vive, né? Nós seres humanos aqui no campo do humano, a gente tem uma verdade, a gente se depara com alguma situação, com alguma relação. E esse encontro muda a nossa verdade. Poxa, antigamente eu pensava assim, agora eu penso dessa forma. Isso não acontece com o nosso Deus. Como o nosso Deus é inalterável e já é perfeito, não tem nada a ser completado, nada a ser retirado, a verdade dele não muda. Ela é perfeita e para os homens ela é boa e agradável, que é a promessa bíblica para a gente. Mas vamos seguir. Olha só. Quando nós falamos que Deus ele é íntegro, nós queremos dizer algumas coisas com isso, para a gente não simplificar o tempo. O que nós queremos dizer? Primeiro, que ele é verdadeiro, ou seja, ele é real. Ele não foi fabricado e inventado. Qualquer coisa que são fabricadas e inventadas, ainda que existam, elas podem deixar de existir, elas podem ser desfeitas. E, em algum determinado momento, alguém precisou parar e criá-las. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus ele é real, ele sempre existiu, ele existe e sempre existirá. E em todo o tempo, né? Deus existe fora do próprio tempo, foi Deus que criou o tempo. Mas em todo momento, Deus ele é perfeito em todas as coisas. Segundo ponto que fala da integridade de Deus é que Deus ele é veraz. E olha aqui a diferença. Ele só age e fala dentro da esfera da verdade. Isso é muito importante. Nós viemos trabalhando nas últimas lições essa diferença entre as atitudes que os homens tomam, que muitas vezes não condiz com a sua realidade interior. Que eu posso estar pensando A e fazendo B. Acho que vocês lembram disso, que eu bati muito nessa tecla. Essa característica veraz do nosso Deus, é exatamente o oposto disso.
Como Deus sempre é verdadeiro, Ele sempre age e fala baseado na sua palavra. A gente faz essa distinção entre agir e falar, né? Porque a própria palavra de Deus é poder, né? Agindo no mundo. Mas para a gente compreender aqui dentro de conceitos humanos, tudo que Deus faz e tudo que Deus fala é baseado sempre na verdade. Não existe sombra de dúvida, sombra de falha, incertezas, nada disso existe no nosso Senhor, porque Ele é realmente verdadeiro. E é aí que vem essa diferença. Ele é verdadeiro, diz da sua essência, e Ele é veraz, fala das suas ações, suas atitudes, seus posicionamentos, que condizem com essa verdade. E para completar, para coroar isso, Ele é fiel, e Ele fará tudo o que Ele prometeu. Então, quando Deus fala, X coisas vai acontecer, na nossa mente humana, nós estamos aqui no tempo sequenciado, aquela coisa vai acontecer no futuro. Nós ficamos na expectativa, às vezes estamos ansiosos, alguns de nós erroneamente ficamos angustiados, mas acontece, não podemos negar isso. Mas no plano divino, quando Ele diz que vai acontecer, é um fato. É como se estivesse acontecendo naquele momento, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele tem todo o conhecimento para isso, tem todo o poder para isso. Certinho? Vamos lá. E aí, como a gente tem feito aqui não é a aula sobre o professor Vitor, sobre a Igreja Batista Sinaia, que é a aula sobre Deus e sobre a Bíblia. Então vamos abrir a palavra para a gente aprender um pouquinho desse nosso Deus verdadeiro. Abra aí, 2 Samuel 7:22. O que é que diz lá? Abriu? Na minha versão diz assim: portanto, grandíssimo, és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Esse texto aqui anuncia uma verdade muito grande. Esse Deus íntegro e esse Deus verdadeiro, ele não é semelhante a qualquer nenhum outro Deus feito por mãos humanas, porque perceba uma coisa: tudo que é feito pela mão do homem, ele pode ser feito, foi feito por um ser limitado, e pode ser destruído por outro ser limitado. Então ele tem a sua existência limitada pela criação de um homem e o seu fim determinado pela mão de um outro homem. Certo? Nosso Deus, ele é verdadeiro porque ele não teve o seu início delimitado por nada, ele sempre existiu, e ele nunca terá o seu fim. E é importante a gente trazer essa distinção. A gente vai ler alguns textos aqui que falam sobre isso. Abram aí Isaías 46. A gente vai voltar para Isaías 46 mais tarde, mas eu queria ler agora só o versículo 9. Avance aí alguns livros à frente. O versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Diz o Senhor, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, meus irmãos, essas verdades aqui são verdades muito simples, talvez muito óbvias, mas nós precisamos fixar isso no nosso coração. Porque existe uma corrente, que é uma corrente muito difundida no nosso tempo, no nosso século, como se houvesse um embate, uma disputa do bem e do mal, e como se houvesse uma disputa de embate de paridade, como se Deus estivesse vencendo por um pouquinho. Meus irmãos, isso não é verdade. Nosso Deus é um Deus e Senhor absoluto de todas as coisas. Deus não está competindo poder com ninguém. Quando Deus fala aqui que Ele é o Deus e Ele é todo poderoso, poderosíssimo, é uma verdade que nós precisamos crer. E essa verdade ela traz conforto aos nossos corações. Porque se nós servirmos, se do nosso lado, se nós estamos ao lado desse Deus que é todo poderoso e poderoso sobre todas as coisas, eu tenho segurança no meu coração, que é esse mesmo Deus que está cuidando de mim. Então não caia na cilada de achar que Deus está por aí, batendo luva, se esmurrando contra qualquer inimigo, disputando alguma coisa. Deus não precisa disputar nada, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Tá bom? Mas vamos seguir aqui, que esse não é o tema da nossa aula. Mas fixe aí, botei um slide só para você fixar na sua mente, como se fosse um quadro. Nosso Deus é genuíno e único. Não existe nada que se compare ao nosso Deus. A própria Bíblia fala que existem poderes, potestades malignas agindo no mundo, mas nada se compara ao nosso Deus. Tudo está dentro do plano do nosso Deus e Deus, no tempo certo, vai dar cabo de todas as coisas. Confie nisso, creia nisso e viva a sua vida com base nisso, tá bom? Seguindo aqui, ó, o nosso Deus vivo não se compara à multidão de ídolos, sem vida, feito por mãos de homem. Esse era um problema, a gente está aqui num texto, a gente vai ler agora uma boa parte de Isaías 46, mas em especial a época do Antigo Testamento havia um problema grande com os ídolos, que eram de fato estátuas, né?
feitas por pessoas de ouro, ou de madeira, seja lá do que for, de barro, e que as pessoas adoravam esses seres criados, com o fim, com o proveito de obter alguma coisa. E neste tempo era muito, como isso era muito comum, Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, fez questão de explicar ao seu povo que ele era diferente, que ele não era mais um daqueles tantos deuses que eles adoravam, que ele, para o povo hebreu ali especificamente, depois posteriormente judeus, que ele não era mais um daqueles tantos deuses do Egito, Deus A, Deus B, Deus C, que ele não precisava de uma pirâmide gigante para ser Deus, porque ele era maior do que todas as coisas. Abra aí, volte aí para o texto de Isaías. Se você não fechou a Bíblia, está aberto ainda. A gente vai ler agora Isaías 1,46, mas eu quero ler com você do versículo 5 ao versículo 10. Eu vou estar lendo aqui, mas leia aí na sua Bíblia com atenção. Marque, risque, faça pergunta. E eu falei isso em alguns vídeos aí. Tem alguma dúvida, gente? Procura seus professores. Professor Xavier, professor Falcão, um abraço para vocês. Estou com muita saudade da gente junto em sala de aula. Procura a gente nas redes sociais, vocês têm o nosso WhatsApp aí nos grupos. Tá com dúvida? Pergunta, tá bom? Mas vamos lá. Isaías 46, de 5 a 10. Diz assim: A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, para que faça um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Esse é o nosso Deus, que ele é capaz de dizer isso, fazer uma declaração dessa e cumprir essa declaração. Esse texto aqui, no seu contexto, ele tem uma força, ele tem uma potência muito grande, talvez para nós não tenha, porque Deus está falando aqui com um povo que foi liberto do cativeiro do Egito, com um povo que foi sustentado no deserto, com um povo que atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Jordão, e vários outros milagres poderíamos narrar aqui, falando só dos mais famosos. E ele fala, lembre-se que eu sou Deus desde lá da antiguidade. Quando vocês estavam no Egito, que cultuavam dezenas de deuses, um para cada coisa, eu fui lá, eu que sou Deus verdadeiro, com o meu poder, com as pragas, com as intervenções na história, eu fui lá e libertei vocês. Quando vocês estavam lá no deserto, sofrendo passíveis de fome, passíveis de sede, passíveis de picadas de serpentes, como aconteceu, eu fui lá e libertei vocês, eu fui lá e alimentei vocês, eu pus sombra sobre vocês. Lembre-se disso, é desse Deus que nós estamos falando. E esse Deus que fala isso lá para os judeus aqui, esse é o mesmo Deus que nos livrou, nos salvou e nos sustenta hoje. A gente brinca, né? O Deus de Isaac, de Abraão e Jacó, mas é o Deus de Vitor, é o Deus de Letícia, é o Deus de Igor, é o Deus de Tauã, é o Deus de João. Esse é o nosso Deus. E esse Deus maravilhoso, ele tem feito ainda hoje maravilhas no nosso meio. Milagre muito maior do que às vezes trazer um pão para um faminto, que é um milagre mesmo, é transformar o caráter dos homens. Quantas pessoas sem caráter conseguem sair por aí distribuindo sopa, distribuindo pão? Mas quantos seres existem como nosso Deus, Espírito Santo que é Deus, que entra na vida de uma pessoa e transforma ela completamente de dentro para fora? Então creia mesmo, milagres estão acontecendo no nosso meio, milagres materiais, mas também milagres espirituais de transformação de corações e mentes. Nós precisamos continuar crendo nisso. E por que esses milagres continuam acontecendo? Porque esse mesmo Deus, que era verdadeiro na antiguidade, é verdadeiro hoje. Nós vimos alguns slides atrás, porque esse Deus não muda, ele é perfeito e poderoso. Creia nisso. Mas siga aqui comigo. Vamos de mais Bíblia. Abra aí novamente, em Jeremias. Esse trecho ele é muito interessante para fazer a gente pensar sobre algumas coisas. E eu coloquei aqui no slide, porque para mim ele é uma declaração de fé. Abra aí, vamos colocar isso aqui juntos. Jeremias 10, de 3 a 16. Está em Isaías, vai jogando para frente aí.
Um texto grandinho também, mas que vale a pena, porque gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Podia ficar falando horas aqui, mas nada vai se comparar com a palavra de Deus. E o texto diz assim, achou? Jeremias 10, de 3 a 16. Vou ler aqui na minha versão. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho empepiná-lo e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Preste atenção nisso. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mão de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Esse trecho aqui tem algumas mensagens importantes para a gente. Primeiro, como eu disse, para mim, eu considero isso aqui uma declaração de fé. Porque ele chega para você e diz, observe isso aí. Observe esses ídolos. Observe essas coisas que estão passando diante dos teus olhos. São bonitas, são. O texto não nega isso. São adornadas com ouro, com prata, são azuis, são púrpuras, são coloridas, né? Aqui, a gente que vive aqui na Bahia, nós temos um costume cultural muito colorido, muito bonito, diverso. Todas essas coisas são bonitas, mas ele traz algumas lições para a gente. Primeiro, ele diz uma coisa que é muito importante. Não tenha medo delas. Não tenha medo porque você é fortão, porque você é super importante. Não tenha medo delas, porque você serve ao Senhor. E o Senhor, Ele é Deus sobre todas as coisas. E aí o trecho diz assim, não tenhais receios deles, pois não podem fazer o mal, que é um ponto importante. Estou no versículo 5 final. E não estar neles o fazer o bem. Muitas pessoas recorrem aos ídolos buscando muitas vezes o bem. É uma verdade. Por ignorância, enfim, não vem aqui ao caso. Mas o texto diz, não recorram a Deus. Recorram ao Deus vivo, ao Rei eterno. E nós cristãos temos acesso livre ao Pai. A gente não tem nenhum outro intermediário senão Jesus que providenciou essa ponte. E a obra de Jesus já está consumada. Ele já morreu, já ressuscitou. O sangue de Jesus já lavou aqueles que creram e confessaram o seu santo nome com arrependimento de pecado. Fala para Deus. Você quer o bem? Fala para Deus. Tem desejo de mal no seu coração? Coloque diante de Deus para Deus transformar a sua mente. Mas creia que esse Deus aqui, o nosso Deus, o Deus que a Bíblia revela, Ele é o Deus verdadeiro. E não falo isso aqui com ares de arrogância ou com ares de imposição. Eu falo isso aqui com ares de verdade, crendo na palavra do Senhor e crendo que o próprio Deus quis se revelar nessa palavra. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele não tinha obrigação de nos amar, não tinha obrigação de se revelar, não tinha obrigação de nos salvar, mas Ele quis. E crendo nesse querer fazer de Deus, é que nós professamos essa palavra. Mas seguindo aqui, fique com esse texto na cabeça quando acabar a aula, medite sobre ele, que ele é muito importante. Mas vamos falar aqui. É extremamente importante entender que a idolatria, olha só o que o texto está falando, pode tomar muitas formas. Se dermos preferência a qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, então somos culpados de idolatria. É importante isso porque no meio cristão, é muito comum ouvir acusações de idolatria. Ah, fulano é idólatra. Seu idólatra, sua idólatra, aquela coisa. E a gente pensa muito em imagem. A gente pensa muito em coisa. Ah, fulano é crente, mas idolatra o carro. Ou fulano é crente e idolatra a empresa. Mas primeiro, a idolatria pode ser não só a coisas, a estátuas ou imagens, mas pode ser também a pessoas. Existem pessoas que, penso eu inocentemente, por ignorância, idolatram suas esposas e seus maridos. Existem pais que idolatram seus filhos.
Existem pessoas que idolatram o seu dinheiro, isso é um fato. O que a Bíblia está trazendo aqui para a gente é, quando ela fala nesse texto, ela está fazendo uma comparação entre os ídolos criados por mãos humanas e o nosso Deus verdadeiro. Nós não devemos nos prostrar diante desses ídolos, nem buscar esses ídolos, nem temer esses ídolos. Mas a mesma coisa se aplica aos ídolos que nós criamos no nosso coração, que não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. E nós também não devemos nos prostrar esses ídolos. Nós não devemos temer esses ídolos. Ah, Vitor, o que é que eu vou fazer sem fulano? Eu não sei o que você vai fazer sem fulano, porque eu não sei nem quem é fulano, nem quem é fulano. Mas o que eu sei é, se você estiver vivendo uma vida na presença do nosso Deus, Deus vai fazer coisas com você. E essas coisas que Deus vai fazer são poderosas. Poderosas para você e poderosas para alguém. Então não se atemorize, não tema o que você pode perder, mas viva confiante na vida que o Senhor te deu. É uma vida com Ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Isso não é pouco. Isso é poder para a vida do crente. Poder para fazer a obra dele. Porque às vezes a gente quer poder para a gente, né? Sigamos aqui. Mas fica essa pergunta, né? Eu falei de ídolos, estátua, madeira. Falei de pessoas, de coisas. Mas você, eu estou falando aqui de exemplos. Exemplos variados podiam surgir. Você precisa se perguntar, o que mais ocupa os seus pensamentos? O que ocupa os meus pensamentos? Eu, Vitor, quando estou em casa, fora da igreja, assim, com meus irmãos, sozinho lá, sentado no sofá. O que é que ocupa verdadeiramente os meus pensamentos? Todos nós temos preocupações. É conta para pagar, é filho, é esposa, é marido, é ministério, é a empresa, é trabalho. Todos nós temos preocupações. E elas estão na nossa... Nós não somos malucos, não somos esquecidos. Nós pensamos nessas coisas. Mas o que é que de fato ocupa os seus pensamentos? O que é que tem prioridade na sua vida? Você precisa responder isso. Veja só, tendo considerado a autenticidade de Deus, que esse Deus ele é verdadeiro e genuíno, nós precisamos considerar também a sua veracidade. Deus não é somente como revela a si mesmo aqui através da sua palavra e toda a sua revelação, mas também as coisas são exatamente como ele diz que são. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Eu vou reler porque eu embolei aqui. Deus não é somente como revela a si mesmo, mas também as coisas, a criação. Ela é, né? As coisas são exatamente como ele diz que são. Isso é muito importante, porque isso aqui fala de uma verdade sobre a vida do crente. E tem a ver com a identidade cristã. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos por uma transformação, que não é necessariamente transformação de roupa, de cabelo, de bairro, de igreja, mas uma transformação de vida. E nessa transformação, a Bíblia traz algumas informações sobre quem nós somos, essa nova criatura que passa a existir. A Bíblia diz como ela é, separada, santa, pura. Quando a Bíblia fala sobre a igreja, que somos nós, né? A Bíblia traz uma série de adjetivos. E essas afirmações são afirmações de Deus sobre nós, já que a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes nós não cremos nisso. A gente olha para a gente mesmo e se sente assim, poxa, esse texto aí que a Bíblia está falando não é sobre mim, não. É não só isso. Meu irmão, entenda, Deus faz essa afirmação sobre nós. Claro que nós somos imperfeitos. Claro que nós ainda temos pecados. Mas pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos limpos. Nós nos tornamos santos. Não é por mim. Por mim mesmo eu nunca me tornaria nada. Só seria pior a cada dia. Mas a obra redentora de Cristo na cruz, ela teve um poder sobre nós. E esse poder já opera em nós. Não é um poder para agora, é um poder para agora. E esse poder que opera em nós agora, ele já traz essas palavras, essas afirmações que Deus faz sobre a gente. Torna elas todas verdadeiras. Creia nisso. Creia no poder transformador do sangue de Jesus em nossas vidas. Para que a gente entenda a nossa identidade. Aqui o tema da aula não é justificação em Cristo. Né? A gente falando sobre a justiça de Deus na aula passada. Mas assim, é importante a gente entender isso. Que por que essas afirmações de que a igreja é o povo separado de Deus, é o povo santo, é o povo eleito, elas são verdades. Porque Deus já garantiu através de Cristo na cruz que elas são verdades. A culpa do meu pecado, Cristo levou. A consequência espiritual do meu pecado, Cristo pagou na cruz. Ele deu a si mesmo perfeito, para que um ser imperfeito como eu pudesse ter acesso ao Pai. Creia nisso e não esqueça disso, porque é
esta verdade que garante aqui tudo que está escrito aqui nessa palavra. Mas seguindo aqui, veja, Deus age e fala apenas dentro da esfera da verdade. Ou seja, não tem como nada que Deus fez ou falou não ser verdade. Seu conhecimento é perfeito e por isso nunca está equivocado, a gente já sabe disso. Seu caráter é santo e justo. Ele não pode mentir ou sequer distorcer a verdade. Às vezes a gente gosta de dizer, o pessoal usa a expressão mentira branca, mentira social, ou não mentir ou omitir. Deus ele não distorce a verdade. Por isso que às vezes nosso trato com Deus às vezes dói um pouquinho, né? Porque a gente está se lendo a Bíblia, a gente está orando, e Deus fala no nosso coração, a gente fala, rapaz, pesado isso, eu sou assim mesmo, Senhor. Mas porque Deus não mente. E Ele fala a verdade para operar transformação em nós, transformação para a vida eterna. Sigamos aqui. A veracidade de Deus tem muitas implicações. Mas uma das mais importantes é que podemos confiar nele e em suas promessas. Falei disso um pouquinho atrás, só para reforçar aqui. Como Deus é verdadeiro e não muda, o que Ele diz não vai mudar. Então creia. Deus fala da sua obra. Deus fala de nós. Deus fala das características que nós crentes devemos ter. E creia que Deus nos dá condições de viver de acordo com essas características, tá bom? Seguindo aqui, nosso Deus é um Deus de verdade. E Ele tem revelado a sua verdade aos homens de várias maneiras. Ele revela a sua verdade através da palavra da Bíblia. Ele revela a sua verdade através do seu Filho, a obra redentora de Cristo Jesus. Ele revela a verdade através do Espírito Santo, falando nos corações dos homens, agindo na história toda. E Ele também revela a sua verdade através da criação. A Bíblia nos traz isso. E essas características de Deus, e essas somadas, essas formas múltiplas de Deus revelar a sua verdade, ela nos impulsiona, como sempre, a fazer alguma coisa. Nós temos visto aqui, nós temos estudado os atributos de Deus. Todos os estudos, cada atributozinho que nós estudamos, eles estão sendo postos aqui na mesa para que nós possamos transformar algo na nossa vida. A escola bíblica dominical, ainda que nós possamos ter características de estudos teológicos, ele não é um estudo acadêmico científico para o conhecimento do homem. Ele é um estudo para a prática do homem. Então vejamos aqui que prática nós devemos ter. Nós devemos estudar a palavra da verdade. Se eu creio que Deus se revela através da sua palavra, eu preciso conhecer essa palavra. Nós devemos orar direção e discernimento para discernir a própria verdade que está aqui na palavra e discernir as coisas ao nosso redor. O ser humano ele é facilmente enganável. Nós precisamos do discernimento de Deus para compreender certas coisas. Nós precisamos viver em louvor e gratidão, adorando em verdade. Falamos um pouco disso na aula passada. Nós devemos andar na verdade, incentivando os outros a fazer o mesmo. Isso é muito importante. Deus nos chama para uma vida comunitária. O plano bíblico de Deus é a vida em igreja. Então Deus me chama para eu fazer algo, mas também me chama para que eu chame meu irmão para fazer algo comigo. E neste caso aqui nós estamos falando da verdade, Deus me chama para viver a verdade, mas para que também eu chame meu irmão para viver essa verdade junto comigo. Essa verdade de Deus ela não é só minha, ela está aí disponível aos homens que querem andar com Deus. E por fim, nós devemos compartilhar a verdade de Deus em amor. Não é porque eu sigo um Deus verdadeiro, um Deus justo, que eu posso sair por aí despejando como se eu fosse um bárbaro, de forma agressiva. Deus, na sua onipotência, Deus, na sua vastidão de poder, Deus, na sua inteireza, Ele age comigo que não mereço nada com amor. Como devo eu agir com meu irmão que é igual a mim? Eu não devo agir com ira, não devo agir com raiva, eu devo agir com amor. Eu sei que muitas vezes é difícil, estou querendo aqui criar uma utopia. Mas é meu papel ouvir esta verdade e também dizer esta verdade. Nós devemos agir com amor. E tem faltado muito amor no mundo. E às vezes falta amor no seio da igreja. Mas não permita isso, irmão. Permita assim que o Espírito Santo atue através da sua vida. Amém? Mas, queria deixar aqui uma mensagem final para vocês, que é: conheça a verdade. Não adianta nada dizer Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, Deus é veraz, se eu não conheço a verdade. Abra aí sua Bíblia para a gente finalizar, em 2 Timóteo 2. Lá no finalzinho, vamos lá. 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Eu estou abrindo aqui, você vai abrindo. Abriu? Você abriu? Vamos ler. Diz assim na minha versão: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, esta é a verdade. Nós devemos viver em serviço. E nós devemos servir ao Senhor. Creia nisso. Creia que o nosso Deus nos chama poderosamente para viver a vida que Ele planejou para nós. Nós temos muitos planos. Eu sou um homem cheio de planos. Mas eu creio que Deus tem os planos dele e eu busco com muita humildade colocar os meus planos diante de Deus e esperar a resposta que vem dele. Amém? Conheça a verdade. Conheça o nosso Deus. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu te louvo. Pai, obrigado por esta aula, Senhor. Obrigado por eu poder ouvir estas verdades que são tuas, Senhor. E obrigado pelos meus irmãos e amigos que estão assistindo essa aula, Senhor. Pai, edifica o teu povo, Pai, edifica a tua igreja, Pai. Nos fortalece através do poder do Espírito Santo. Para que, em nome de Jesus, Senhor, nós possamos viver uma vida que te agrada, Senhor. O que nós queremos é isso, Pai. Intimidade contigo, Senhor. Uma vida de adoração e serviço, Senhor. E uma vida verdadeira. Nós queremos ser íntegros como o Senhor é. Verdadeiros como o Senhor é. E buscamos, Pai, ter veracidade na nossa vida. Pensar e agir da mesma forma. Nos ajuda. Somos pequenos, somos fracos, somos falhos. Mas nós somos dependentes de Ti. E nós clamamos. Nos ajuda, Pai. Venha ao nosso socorro, Senhor. E eu sei, Pai, eu falo isso com fé. Porque eu sei que o Senhor socorre os Teus filhos. E eu creio, Pai, que o Teu poder transforma. Obrigado, Senhor, por essas aulas que nós estamos tendo e ainda teremos, Senhor. Abençoa esta EBD, Senhor. Abençoa todos os professores que estão nesse projeto, Pai. Abençoa a equipe de comunicação que está fazendo essas aulas chegar em cada aula, Senhor. Para que, em nome de Jesus, Pai, todos possamos verdadeiramente, em conjunto, glorificar e adorar o Teu santo nome. Essa oração do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém.